Olá, meus queridos irmãos, queridos amigos, estudantes aqui do Seminário Paulo Livres Macalão. Sou o pastor Jaime Júnior. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre tipologia bíblica. E no primeiro momento nós vimos ali alguns elementos do tabernáculo, a sua composição, a sua disposição, e que nós observamos que cada detalhe está remetendo a obra e a natureza de Jesus Cristo. Em alguns aspectos também vamos ver que vários elementos do tabernáculo se referem também à igreja, se refere ao céu, e é interessante nós vermos como Deus dispôs todas as coisas, a fim de que lá na frente, ou seja, que hoje no tempo do Novo Testamento, nós pudéssemos ver a maravilhosa mão de Deus, que organizou todas as coisas para nos trazer verdades espirituais. E hoje estaremos continuando com o nosso estudo. Se no primeiro momento nós vimos aí o tabernáculo, o átrio do tabernáculo, né, o aspecto externo do tabernáculo, hoje eu te convido para entrarmos no santuário de Deus e vermos as riquezas reservadas por Deus para que nossa fé possa aumentar. Como nós havíamos observado anteriormente, o tabernáculo ele é feito de 4 coberturas. Cada cobertura tem a sua significação e nós observamos ali como Deus organizou cada uma delas, né? E hoje nós vamos ter o privilégio de poder agora adentrar no tabernáculo, ver o material que envolve o tabernáculo. E uma das coisas importantes ali que nós vamos observar é que esse tabernáculo tem a sua cobertura, mas a sua estrutura é feita de madeira de acácia revestida de ouro. São 48 tábuas, como nós iremos ver. São 48 tábuas dispostas uma ao lado da outra, fazendo assim uma forma de parede. E uma coisa muito curiosa é que esse material que vai revestir alguns móveis aí do santuário e as próprias paredes do santuário, que é a acácia, a primeira coisa que é importante nós notarmos que a acácia, nós temos uma árvore logo mais aí, essa madeira de acácia, ela é encontrada no deserto. Ela é espinhosa, tortuosa e dura de se trabalhar e é retorcida. É exatamente essa madeira em que muitos olhariam para ela e jamais iriam aproveitar para compor um mobiliário fino e glorioso como o templo do Senhor. Mas era importante, né, que fosse exatamente essa acácia. Como nós vimos, cada objeto do santuário está representando, é um tipo de algo, de uma verdade, de uma realidade superior. E a acácia está representando exatamente um homem, né? Duro, tortuoso, tirado no deserto, né? Que é o deserto da nossa vida, com tantos sofrimentos, amarguras. E é exatamente essa madeira que é encontrada no deserto, reflete, né, o fato de Cristo ter nos achado no deserto da nossa vida, com tantas imperfeições, e é nessas imperfeições que o nome dele é glorificado. Inclusive, Jesus é carpinteiro, e que o Senhor, assim como naquela época, né, os carpinteiros, eles moldaram aquela madeira, quase inaproveitável para esse tipo de fim, mas aproveitaram aquela madeira, fizeram dela um instrumento para ornamentar a casa de Deus e revestida de ouro. Da mesma forma, Jesus também nos achou, e quem achava que era impossível alguém esperar alguma coisa boa de nós, né, e que Deus pudesse aproveitar, tendo em vista tantas imperfeições, é exatamente essa madeira, que representa o pecador, que Deus pega, transforma e o coloca como um instrumento de adorno na casa de Deus, na forma de uma nova criatura. Essas tábuas eram dispostas, né, de 20 nas laterais, 6 no fundo e 2 nos cantos. A acácia revestida de ouro representa, né, a dupla natureza de Cristo, como nós já vimos
visto anteriormente, fala da humanidade de Cristo. O ouro representa a glória de Deus e Jesus, né, representa essa glória de Deus. Então, a madeira revestida de ouro representa a natureza humana e celestial de Cristo Jesus. E essas tábuas, né, representam a igreja, que é o corpo de Cristo, unidos, formando uma habitação de Deus pelo Espírito Santo. As tábuas, como nós já vimos aí, representam os homens não regenerados, antes de serem cortados e trabalhados. E na entrada desse tabernáculo aí, nós vamos ver o que nós vamos chamar de anteparo. É uma extensão, no caso aí, a cobertura, ela vai um pouco mais para frente, né, para poder proteger o acesso do tabernáculo. Então, o anteparo na entrada com 5 colunas de madeira cobertas de ouro. Ao adentrar, acessava os símbolos dourados do lugar santo. Esse anteparo representa a revelação de Deus por Jesus Cristo, a própria verdade em vez de um símbolo. Então, é através desse anteparo que o homem, né, ao abrir e descortinar, vai conseguir adentrar no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo, onde está a revelação, onde está a glória de Deus encoberta dos demais homens. Quando nós vamos entrar agora dentro do santuário propriamente dito, nós já havíamos falado que o santuário é dividido em 2 partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Quando nós adentramos o lugar santo, nós vamos encontrar 3 móveis importantes. O primeiro que nós vamos ver é a mesa dos pães da proposição, ou mesa dos pães da face, pão da presença, ou mesa dos pães da apresentação. Essa mesa era feita de acácia, também revestida de ouro, e ali eram dispostos 12 pães em 2 colunas. E tudo isso, né, ela era composta de um só. Os pães e a mesa acabavam se compondo de um só, não material, mas de uma só elemento. Mesa dos pães da proposição. Esses 12 pães nós já sabemos que elas representam as 12 tribos de Israel, mas também esse pão representa Jesus Cristo em alguns aspectos. Primeiro, porque Jesus é o pão da vida. Segundo, a provisão de Deus. Esse pão todo dia deveria ser trocado e comido ali no contexto do tabernáculo, né, da tenda, né? Então esse pão era comido ali e todo dia era trocado, querendo nos apontar aí sobre o sustento, a provisão de Deus para o seu povo. O próprio Jesus ensinou na sua oração: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, demonstrando a dependência que nós temos de Deus e o prazer que Deus tem de prover nossas necessidades. Então esse pão aponta, né, tanto Jesus como o pão da vida, como aponta também o cuidado e a provisão de Deus. E uma coisa interessante é que esse pão, que vem do trigo, ele representa também as experiências de Cristo. Sim, nelas são simbolizados o processo pelo qual o trigo é tornado pão. O trigo é moído, amassado e moldado, tudo representando e apontando para os sofrimentos de Jesus Cristo. E logo também à esquerda nós vamos ver agora o candelabro de ouro batido. Esse candelabro tinha 7 braços, sendo que um era o braço central, era todo feito de ouro batido, e o objetivo do candelabro era iluminar o lugar santo. Então nós vemos ali algumas verdades com relação a esse candelabro. Primeiro, que ele aponta Cristo como a luz do mundo. Mas ela também, de certa forma, aponta para a igreja, que é sustentada por Cristo. Essa haste central que sustenta o candelabro representa Cristo sustentando a sua igreja. Tudo que a igreja vem de Jesus Cristo. Tudo que a igreja faz vem pela graça de Cristo. Então, apesar do candelabro representar a iluminação e apontar principalmente para Cristo, a luz do mundo,
o próprio Jesus também falou que nós, a igreja, somos a luz do mundo. E esse candelabro, ele tinha um conjunto de instrumentos que eram as espevitadeiras e os apagadores. A finalidade deles era para limpar, né? Então ali as cinzas que ficavam dos pavios acesos ali e que eram usados azeites para poder iluminar, essa madeira, essa sujeira que ficavam por ali, as espevitadeiras e os apagadores eram usados e representam instrumentos de Deus para a correção dos seus filhos, para que diariamente o Senhor esteja nos purificando. E é claro que isso acontece também pelo nosso reconhecimento diário, a nossa necessidade de estarmos sempre confessando diante de Deus, para que o Senhor tire todas as impurezas acumuladas por pensamentos, palavras e ações, e isso é uma atitude diária do crente. E nós temos agora um grande móvel, um grande instrumento ali no lugar santo, que é o altar do incenso. Nós já vimos no livro de Apocalipse, né, que incenso aponta para as orações dos santos, exatamente representada pelo fato daquela fumaça que subia. E ela subia com um cheiro agradável a Deus. Primeiro, porque a composição do incenso, o material que era colocado ali sobre as brasas, era feito com exclusividade para o lugar santo. Ninguém poderia ter os ingredientes ou fazer um incenso à semelhança do que era usado ali no lugar santo. Então, o incenso, o altar do incenso, representa lugar de adoração e louvor. Sacrifícios não eram oferecidos ali, porque ele representava apenas a oração. E, como os demais móveis, ele era feito de madeira de acácia, revestida de ouro, que nós já sabemos que é a dupla natureza de Cristo. E nós vimos também que nas 4 pontas aí do altar do incenso, nós vamos ver como que chifres, né? Umas protuberâncias, né? Que nós vamos chamar de chifres. E chifres na Bíblia representa poder. Então está representando o poder de Jesus Cristo para ouvir nossas orações, para atender nossas orações, ainda mais que uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo, antes disso ele passava pelo altar de incenso e aspergia sangue nas 4 pontas do altar, apontando para a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, que permitia que nós pudéssemos chegar à presença de Deus com liberdade. A arca também ela representa, porque a arca ela ficava de frente com o véu que separava do lugar santíssimo. Por isso essa arca, né, esse altar do incenso, representa também Cristo, nosso caminho para Deus. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E nós vamos ver que com relação a esse incenso, tem uma informação importante, com relação à sua composição. Nós vamos ver 4 elementos e cada um tem uma verdade que nós podemos extrair. O primeiro ingrediente desse incenso é o estoraque. Essa substância é extraída de uma árvore nos montes de Gileade e ela saía sem incisão. Ela já não precisava cortar para ela sair. Primeira observação, então, que ela é extraída dos montes, né? Montes eram lugares elevados. Em oração nós somos levados à presença de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, né? Que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pela oração, nós subimos à presença de Deus, a lugares celestiais, onde recebemos iluminação, recebemos unção, recebemos força. E fala um pouco sobre a espontaneidade do louvor e da oração, já que não é necessário ferir a árvore para que esse material saia da árvore. Então ela aponta muito
para a espontaneidade da nossa oração e do nosso louvor, que deve fluir sem nenhum constrangimento, mas por amor a Deus. Mas o segundo elemento é a onixa. Essa onixa é extraída de um caranguejo que já fica no fundo do Mar Vermelho, e a extração então desse material, ao contrário do estoraque, que era nos montes, essa é nas profundezas dos mares, nos apontando para a intimidade com Deus. Nós descemos ao mais profundo. Se no primeiro aspecto nós subimos, muitas vezes é necessário nós descermos, porque nas nossas subidas, muitas vezes, nós temos a tendência de endurecer o nosso coração pelo orgulho, e às vezes Deus permite então que nós passamos situações em que nós teremos que descer à casa do oleiro, descer na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus em súplicas, lágrimas e oração. Um terceiro elemento aí é o gálbano, que vinha das folhas de um arbusto na Síria, e quando quebradas e moídas produzia uma seiva rara. Ela apontava então para a oração e louvor que deve sair de um coração quebrantado. E por fim nós temos o frankincenso, que era amargo ao paladar e obtido de uma pequena árvore por incisão. À tarde e durante a noite, então, ela ia saindo lentamente. Então, essa sim precisava de uma incisão à tarde, e depois se esperava que à noite ela viesse sair e então brotar esse líquido amargo. Isso está apontando para o sofrimento e clamores de Jesus Cristo. Ali nós vemos no jardim do Getsêmani, né? O suor de Cristo que se tornou em gotas de sangue, o clamor e a súplica ardente de Cristo. E então esse conjunto de elementos, de ingredientes, juntando com o móvel do altar do incenso, está apontando então para o sacerdócio intercessor de Cristo em favor da sua igreja e da humanidade. Logo então, depois desses três elementos, para podermos adentrar no lugar santíssimo, nós temos que passar pelo véu. O véu era feito de um material resistente com aproximadamente 10 centímetros. Ele era muito grosso e já representava uma barreira entre Deus e os homens. Mas uma curiosidade maravilhosa é que esse véu, o objetivo dele era realmente impedir o acesso dos homens ao lugar santíssimo, onde estava a glória de Deus, né? Lá nós vamos ver daqui a pouco que vai estar a Arca da Aliança. Mas uma coisa muito interessante para que nós saibamos é que quando Jesus morreu, que deu o seu brado, a Bíblia diz que esse véu foi rasgado inteiramente de alto a baixo, deixando claro que o sacrifício de Cristo foi totalmente aceito por Deus, e no livro de Hebreus diz que nós devemos chegar com confiança pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo seu véu, ou seja, pela carne de Jesus. Esse véu, tendo sido rompido de alto a baixo, está querendo dizer que foi o próprio Deus que abriu o acesso dos homens a Deus. Infelizmente, muitos mercenários, muitas seitas criam obstáculos para as pessoas a chegarem a Deus. Colocam homens, colocam vários outros intermediários, e impedimentos para o homem chegar a Deus. Mas as pessoas que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus e regra de fé, através da revelação desse véu ter sido rasgado, e de acordo com a própria palavra de Deus, que nós podemos chegar com inteira confiança diante de Deus, pelo novo e vivo caminho, já que ele rasgou esse véu. Então qualquer homem, qualquer mulher pode ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. É importante nós notarmos que com o sacrifício de Cristo, essa barreira aí, então nós vimos aí que ela vai ser tirada. Com o sacrifício de Cristo, o juízo ficou suspenso, a sentença anulada, e a lei satisfeita, e o pecador salvo.
acabou a separação entre Deus e os homens, como nós vimos lá em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, e é um sacrifício que nunca mais precisa ser feito para que possamos ser aceitos por Deus. Não procure achegar a Deus por meio dos seus méritos, das suas obras, do que você está fazendo para Deus. Nada disso te dá direito a você chegar na presença de Deus. As suas boas obras, nada disso. Nós somos pecadores e a Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Não tente chegar a Deus por seu esforço próprio. Isso é uma afronta para Deus, porque Deus abriu esse caminho de acesso a Ele por meio do sofrimento do seu Filho. E todas as vezes que os homens querem desprezar o sacrifício de Jesus Cristo e querem chegar diretamente a Deus sem passar por Jesus, na verdade eles não estão tendo acesso a Deus e estão também obtendo a rejeição de Deus por negarem o sacrifício de Cristo. O material do qual era feito esse véu era estofa azul, escarlate e linho fino, que, como nós já vimos, que esse estofa azul representa a natureza celestial de Cristo, a púrpura, a realeza de Cristo, e o linho fino, a justiça de Cristo e a dupla natureza de Cristo, porque o linho vem de uma planta, que é da terra. Então ele aponta tanto para a justiça de Cristo, que é perfeita, como aponta também a natureza de Cristo, que é terrena também. Então, com isso, nós vamos ver que esse lugar santo provê luz, através do candelabro, alimento, através da mesa dos pães da proposição, e comunhão, através do altar de incenso. E quando nós entrarmos agora no lugar santíssimo, nós vamos ver que esse lugar santíssimo irá prover a glória do Rei. E agora que nós adentramos no lugar santíssimo, nós vamos ver que depois que nós passamos pelo véu, nós só vamos ver um objeto no lugar santíssimo, que vai ser a Arca da Aliança. Com relação a esse lugar santíssimo, as primeiras observações que nós temos é que o lugar santíssimo representa o céu, ele é um tipo do céu, porque nesse lugar estava a glória de Deus. E por isso ele representa a habitação de Deus, o lugar de esplendor, porque naquele lugar nós vamos ver que está o véu, que ele é ornamentado com decorações maravilhosas de ouro, azul, e nós vamos ver a Arca da Aliança, que é toda feita em ouro também. Mas esse lugar santíssimo também é um tipo de Cristo. Primeiro porque a Bíblia nos diz que em Cristo habita a plenitude de Deus. O lugar santíssimo representa um lugar inacessível enquanto o véu permanecia. Mas a partir do momento da morte de Cristo, o acesso a esse lugar santíssimo, nós vamos ter acesso ao trono de Deus. Já que a Arca da Aliança também, nós vamos ver logo a seguir, representa o trono de Deus. Qualquer pecador hoje pode adentrar diante do trono de Deus. E ali ele pode ter o seu acesso ao Senhor. Com isso, nós vamos ver então algumas coisas importantes, uma linha de progresso. Quando nós vamos entrar na tenda da congregação, nós vamos ver que o primeiro objeto é o altar e que naquele altar nós temos o julgamento. Depois do altar nós vamos ter a pia, que representa a purificação. Depois que passamos pela pia, entramos no lugar santo, nós vamos ver luz, alimentação e comunhão. E quando entramos no lugar santíssimo, nós temos a glória do Rei. Ainda no lugar santíssimo, agora com relação ao objeto, que é o único que tem ali, que é a Arca da Aliança. Como nós já falamos, também tudo ali é de ouro, e a Arca de Aliança ela vai ser composta de 2 elementos. Ela é composta de uma caixa feita de madeira de acácia, revestida de ouro, e ela terá uma tampa que nós vamos chamar de propiciatório, em que nas suas 2 extremidades ali foram esculpidas 2 querubins. E esses querubins, eles estão olhando para o interior da caixa. Vamos ver
algumas explicações com relação a isso. Antes disso, nós lembramos mais uma vez que no interior dessa caixa nós vamos ter os mandamentos, né, que é a lei que Moisés recebeu ali em pedra, foi colocado lá dentro. Nós vamos ver a vara de Arão que floresceu e nós vamos ter um pote do maná que serviu de alimento para o povo de Israel durante toda a sua peregrinação. E agora vamos ver as lições que nós vamos extrair da Arca da Aliança. Primeiro, chamada Arca da Aliança, justamente porque no interior dela estão as leis. Lembramos que nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento. A palavra testamento quer dizer aliança, pacto. Então, é a Arca da Aliança porque lá dentro tem os termos da Antiga Aliança, que foi a lei, o objetivo, o objeto pelo qual os homens conseguiram chegar a Deus, guardando os mandamentos de Deus. Era a Antiga Aliança, por isso que era a Arca da Aliança. Ela era depositária das tábuas da lei, e temos o maná, como nós já falamos ali, e ela tinha bordaduras nas suas laterais, que representa Jesus, o Rei coroado de glória. Vemos também ali que essa arca representava, né, ou residia a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus estava sobre aquela arca, que mais uma vez vai representar Jesus, como nós já vimos, e que Jesus habitava a plenitude da glória de Deus. Não esquecendo que quando Jesus, certa feita, estava no monte com os 3 discípulos, ali ele foi transfigurado. As suas roupas brilharam, refletindo toda a glória que ele tinha. Então, aquela arca representava a glória de Deus, aquela arca estava representando Jesus, a plenitude da glória de Deus. E para essa arca nós vamos ter vários nomes, né? Arca de testemunho, Arca da Aliança, Arca do Senhor, Jeová, Arca de Deus, Arca Sagrada, Arca da tua fortaleza, Arca de Jeová, vosso Deus. Uma curiosidade, então, é que nós vemos aí que ela vai ter também o propiciatório. E esse propiciatório é todo batido, é todo feito de ouro batido, e que os olhos desses seres, o olhar desses seres estão voltados para o interior desses querubins. Lembrando que os querubins, desde lá do tempo de Adão e Eva, quando pecaram, eles foram colocados ali para vigiar a árvore da vida, para que os homens não se aproximassem. É como se eles fossem os guardadores da santidade de Deus. Mas esses mesmos homens que impediram Adão e Eva de chegarem à árvore, agora esses mesmos homens não, esses querubins, esses seres angelicais, que impediram os homens de se achegar à árvore da vida, eles agora foram colocados por Deus, né, como um instrumento de propiciatório. Por isso que o nome da tampa é propiciatório. Isso porque, através da lei que está lá dentro, que permitiu os homens agora terem acesso a Deus por meio dos sacrifícios e guarda das ordenanças, esse mesmo Deus agora está propício a aceitar os clamores e os pedidos dos homens, e isso que esses querubins querem representar. Deus está propício a vocês, se vocês guardarem os mandamentos de Deus. Tanto é que essa aliança era renovada anualmente através da festa do Yom Kippur, ou dia da propiciação, em que o sumo sacerdote entrava ali dentro e ali ele oferecia tanto o incensário, ele entrava com um incensário, como aspergia sangue ali também, para selar a renovação da aliança entre Deus e o seu povo. Como está aí, né? Como nós já vimos agora, nós vamos ver algumas histórias e aplicações sobre a arca. É muito importante, era principalmente para o povo de Israel saber que Deus é um Deus de aliança. Há um provérbio do profeta que diz: porventura andarão 2 juntos se não tiverem de acordo? Deus deixou sempre claro para Israel que se eles guardassem os seus mandamentos,
eles seriam o povo de Deus e Deus seria o seu Deus. Mas se eles também não guardassem os mandamentos, Deus também não estava na obrigação de ser o abençoador de Israel. Israel, por várias vezes, abandonou a fé em Deus, apostatou, adorando deuses estranhos. E nós já sabemos uma história que está registrada lá no livro de 1 Samuel, em que numa guerra em que eles haviam de enfrentar os filisteus, eles levaram a Arca da Aliança como símbolo da presença de Deus, e que com certeza eles tinham certeza que Deus iria garantir a vitória deles se eles tirassem a arca do santuário e levassem à frente dele para a batalha. Isso não estava previsto. O local da arca era sempre o lugar do santuário. Mas como o povo já estava muito afastado de Deus e as crendices também eram muito fortes, eles pensaram que se levasse a arca, a batalha era garantida, porque o exército filisteu era muito forte. E nós vemos que eles sofreram uma grande derrota. Apesar da arca estar com eles, a arca que representa a presença de Deus, ela não tinha valor nenhum sem a obediência. E o exército de Israel foi derrotado. Outras curiosidades sobre essa arca: ela só poderia ser transportada por sacerdotes, não poderia ser transportada por animais, não poderia ser vista pelo povo. Ferir esses princípios gerou morte. Nós vemos aí que os sacerdotes colocaram ele sobre uma carroça, desobedecendo a orientação de Deus, e nessa carroça os bois tropeçaram, e quando a arca balançou, que eles foram segurar, eles morreram. Porque como sacerdotes ele devia estar atento à orientação de Deus, que essa arca era para ter sido carregada por sacerdotes. E nós também vimos que quando a arca foi devolvida pelos filisteus, o povo de uma cidade foi abrir, tirar a tampa da arca para ver o que estava dentro, e todos eles morreram por desobediência ao princípio de Deus, que não era permitido ninguém olhar para aquela arca. Então, ela foi depositada no templo de Salomão. Davi mandou buscar a arca e colocou no local provisório, mas depois ela foi transportada para o templo de Salomão e ela foi feita para atuar como um símbolo. Nós já vimos que todos os elementos, a maioria dos elementos do Antigo Testamento eram símbolos e sombras de coisas futuras. Aquela arca representava a presença de Deus. E eu repito, representava a presença de Deus para o povo e apontava para a futura presença real de Deus, que seria Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Por que é importante nós frisarmos que ela deveria ser vista só como símbolo? Porque hoje nós estamos tendo a infelicidade em que vários cristãos estão praticamente idolatrando a arca. A arca, que é um elemento do Antigo Testamento e que se cumpriu em Cristo, várias igrejas agora estão carregando essa arca, fazendo entrada triunfal nos seus cultos, como se a arca estivesse trazendo a presença de Deus, não sabendo que isso está entristecendo profundamente a Deus, porque ela é um elemento do Antigo Testamento que representava, inclusive, que o acesso a Deus não era possível. Já está aberto por Cristo, mas a igreja, na sua apostasia, na sua desobediência, está trazendo a arca novamente e se alegrando com uma ferramenta, com um instrumento que aponta para o glorioso Jesus Cristo. A igreja não tem que se alegrar e não tem que ter modelos de arca dentro dela. A igreja tem que se alegrar porque Jesus Cristo está no meio dela. Não precisa de candelabro, não precisa de arca, não precisa de nada desses elementos, porque todos eles apontavam para Cristo. Jesus Cristo já deixou claro no livro de Apocalipse que ele passeia no meio da igreja. Mas a igreja, em sua apostasia, está voltando para símbolos que não têm mais valor. E nós temos agora um outro elemento importante que nós já falamos anteriormente, que quando o sacerdote entra, ele traz um incensário de ouro.
Esse incensário de ouro era trazido pelo sumo sacerdote Arão e no dia da expiação, no lugar santíssimo. Brasas vivas eram tiradas do altar do sacrifício e colocadas nesse incensário, e por cima dele era colocado um incenso, que ao ter contato então com essas brasas, liberava aquela fumaça, aquele cheiro maravilhoso, que tornava aceito ali o conjunto de sacrifício de Arão. Ele levava para o lugar santíssimo o sangue do sacrifício e o incensário, que representa a oração dos santos. Então, Arão tipifica Jesus, nosso sumo sacerdote, que apresenta nossas orações, qual? O incenso, perante o Pai. E agora nós vamos ver sobre a figura do sumo sacerdote. Nós temos aí a figura de dois elementos que compõem o sacerdócio do Antigo Testamento. Nós temos o sacerdote comum e o sumo sacerdote. Ambos deveriam vir da linhagem de Arão. A linhagem sacerdotal deveria vir da família de Arão. E os demais levitas, Arão era da tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi, a linhagem de Arão era sacerdotal. Os demais levitas deveriam dar apoio aos sacerdotes. E dentro da linhagem de Arão, dos sacerdotes, haveria de sempre ser renovado os sumos sacerdotes. Quando um morria, ou tinha o seu tempo expirado de exercício do seu ministério, ele deveria ser substituído por outro sumo sacerdote, também da linhagem de Arão. Enquanto os profetas representavam Deus diante dos homens, os sacerdotes representavam os homens diante de Deus. Eles eram ordenados a favor dos homens para oferecer dons e sacrifício pelos homens. E esse sacerdócio era um tipo de Cristo, porque o sacerdote oferecia sacrifícios em favor dos homens, a fim de ser um mediador entre Deus e os homens. E Jesus Cristo estava sendo representado por esse sacerdote. O sacerdote é um tipo de Cristo, que é o perfeito sacerdote. Porque enquanto o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus, e uma vez por ano ele entrava no sumo, lá no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para entrar naquele lugar oferecer sacrifício, Jesus, ele é tanto sacrifício, como ele é também um sacerdote de natureza muito melhor, porque ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas. Jesus, com seu sacrifício, entrou diretamente no céu, no trono de Deus, para oferecer sacrifício por nós. Então, os sacerdotes são um tipo de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o perfeito sacerdote, perfeito mediador. Não precisamos de nenhum santo para mediar, fazer mediações entre nós e Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo é o perfeito sacerdote porque ele era puro. Os sacerdotes, antes de oferecerem sacrifício pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifício por si mesmos, porque eram pecadores e morriam. Mas Cristo não precisava, porque ele era o Cordeiro Imaculado de Deus, sem mancha e sem pecado. E Jesus Cristo permanece para sempre. Ele não era como os demais sacerdotes que morriam e deveriam ser substituídos. A Bíblia diz que Cristo ofereceu um único sacrifício perfeito e aceitável para sempre. Além do fato de que Cristo ele tinha a perfeita misericórdia e compaixão dos homens. Só ele, o sumo sacerdote, estava autorizado a oferecer sacrifício pelos pecados dele mesmo, do sacerdote ou das pessoas da mesma forma. Só ele era autorizado a entrar no lugar dos santos, no lugar santíssimo, que é o lugar do Santo dos Santos, no dia da expiação. A idade mínima para um sacerdote comum era de 30 anos. Para ele começar, e nós vemos que Jesus Cristo ele começou o seu ministério exatamente com essa idade. E terminando e concluindo esse estudo hoje, dessa segunda aula, nós vamos ver um pouquinho sobre os vestidos do sacerdote. Você está vendo aí do lado umas vestes
primorosamente elaborada, e como foi o próprio Deus que determinou como deveria ser cada elemento da vestimenta, é porque Deus queria que cada um desses elementos trouxesse à nossa mente alguns aspectos da natureza e ofício de Cristo, do caráter de Cristo também. Vamos começar primeiro com essa túnica branca, que é a primeira a ser colocada, como vocês viram aí, e nós já vimos aí que a túnica branca, né, que era feita de linho fino, já vimos anteriormente que o linho fino representa a justiça, e Cristo é o perfeito justo. Então nós já sabemos então que túnica branca de linho fino, lá no livro de Apocalipse, o linho fino branco, né, representa a justiça dos santos. Então ele está apontando aí para a perfeita justiça de Cristo. Por cima dessa túnica branca, nós vamos ter agora o que nós vamos chamar de sobrepeliz, que é essa túnica azul que vem por cima. É o segundo elemento. Essa túnica azul, ela era inteiriça, ela só tinha um local, né, totalmente inteiriça, e tinha uma abertura para a cabeça, para passar pela cabeça do sacerdote e também os braços, mas era feito só de um só tecido e era feito de cor azul. Primeiro, então, nós vamos ver aí que esse fato dela ser feita toda de uma peça só e nas suas bordas inferior, como vocês veem aí, nós temos aí as campainhas e os frutos. Então, ele está apontando, primeiro, integridade. Ela é feita só de um material, ela não tinha costura, então aponta para a integridade de Cristo. Profunda integridade e perfeição do caráter de Cristo. Símbolo da posição de Cristo, né? A sua posição celestial. Por quê? A cor azul está apontando para o céu e Jesus está aí na sua natureza representada, aquele que veio do alto. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, diz o próprio Jesus. Então a sua natureza era celestial. E as campainhas de ouro, o sacerdote, quando ele entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, ele deveria entrar e ficar se movimentando lá dentro, porque também tinha uma corda, que caso esse sumo sacerdote entrasse em pecado no lugar santíssimo, ele morria. Então, é uma prova de que ele deveria dar que estava vivo, é que lá dentro ele deveria ficar se movimentando para que o sacerdote que estivesse no lugar santo estivesse ouvindo o barulho das campainhas. Então, nós vamos ver aí as campainhas e os frutos, né? Que são as romãs que também eram desenhadas, que também foram esculpidas e colocados ali tudo feito de ouro, né? Nas orlas dessa veste. E isso está apontando para o testemunho, para o falar e as palavras de Cristo. Nós temos agora por cima disso, dessa vestimenta, o cinto de linho fino. Está lá em Êxodo 39, versículo 29, que simboliza o serviço de Cristo, disposição para o trabalho. Nós vimos ali que quando Jesus foi servir, limpar os pés do discípulo, ele desatou e ali ele foi prestar o seu serviço de lavar os pés. E o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então está apontando para o caráter e a missão de Cristo de servir a Deus como Salvador para os homens, trabalhando incansavelmente pela salvação dos homens. Vamos agora ir ao terceiro elemento, ao quarto elemento, que é o éfode, ou que nós vamos chamar de estola sacerdotal. Ela é um colete feito com fios de ouro entritecido, com estofa azul, púrpura e escarlata. Nós já falamos sobre esse material, e o linho fino, já falamos sobre todos eles. Então, ele era feito desses 4 materiais: linho fino, o escarlata, o azul, púrpura e o ouro entritecido ali. Cada um desses aí, como já vimos, apontam para a natureza de Cristo, né? A sua justiça, o seu lado celestial, o seu lado humano e a sua glória. Nós temos aqui então que essa espécie de colete era unido nos ombros.
Na parte superior desse colete, a parte da frente era unida à parte de trás através de uma pedra de ônix. E essas duas pedras de ônix que ficavam sobre o ombro do sacerdote, em cada uma delas tinha o nome das 6 tribos de Israel, que está apontando então para aquele que sustenta o seu povo. Que no caso, no Antigo Testamento era o próprio Deus, mas apontava para Cristo, que haveria de sustentar a sua igreja. Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. E é muito importante, então, nós sabermos que, mais uma vez, está reforçado a ideia de que o único fundamento, o único sustentador da igreja é Jesus Cristo. Temos aí também, agora, acima desse colete, nós vamos ter agora um outro objeto que nós vamos chamar de peitoral. Esse peitoral é uma espécie de saco também feito com material totalmente elaborado, que é o mesmo material do éfode, né? E ele é uma espécie de saco que ele é unido ao éfode por uma corrente de ouro, como vocês estão vendo aí. No interior e no exterior desse saco, né, nós vamos ver duas coisas importantes. Na frente dele vão ser colocadas 12 pedras, cada uma de um tipo, 12 pedras preciosas, em cada uma dessas pedras o nome de uma tribo de Israel, deixando claro que ele está na direção do peito, ou seja, que é objeto do profundo amor e cuidado de Deus pelo seu povo e de Cristo pelo seu povo também. E no interior desse saco nós vamos ter a pedra, né, que nós vamos chamar de luzes e perfeição, que é Urim e Tumim. Quando um sacerdote deveriam revelar qual era a vontade de Deus sobre determinado assunto, Davi usou muito esse fator de consultar o Urim e o Tumim. Não sabemos exatamente como funcionava isso. Se o sacerdote ele enfiava a mão e a pedra que ele tirasse representava a vontade de Deus, ou alguns falam também que quando ele tirava essas duas pedras, a que brilhasse, a Urim ou o Tumim, revelava qual que era a vontade de Deus, o sim ou não. Então, essa é um dos elementos muito importantes na história de Israel, em que vários reis consultavam o Urim e o Tumim. Dando continuidade ainda à roupa do sumo sacerdote, nós temos a mitra, que é esse pano que fica enrolado na cabeça do sacerdote, que aponta para a perfeita obediência de Cristo. Ela está sobre a cabeça e aponta para a perfeita submissão e obediência de Cristo, que fez tudo para glorificar o Pai nessa vida. E ainda sobre essa mitra nós vamos ter uma lâmina de ouro que está grafada: santidade ao Senhor, que é um tipo de Jesus que está na presença de Deus como nossa justiça e a nossa santidade. Temos então como síntese do estudo das peças das vestes sacerdotais a seguinte orientação, a seguinte ordem. Nós temos a túnica de linho, que representa Jesus, o Imaculado. Temos o cinto de linho, que fala de Jesus, o servo. Nós temos o éfode, que é o Deus homem. Temos as pedras, a pedra que sustenta, que estão nos ombros do sacerdote, aquele que fortalece e sustenta a igreja. Temos o peitoral, que representa Jesus Cristo, o amoroso, e temos a lâmina, que representa o santo, Jesus, o santo, e a necessidade de santidade para que possamos chegar ao Senhor. Essas são algumas das nossas observações com relação às vestes do sacerdote e aos demais itens que nós temos até agora dentro da tipologia bíblica. E assim, meus queridos, nós concluímos mais essa aula. Esperamos que tenha servido para edificação, que Deus possa te mostrar as profundezas que Ele tem preservado para que nós entendêssemos a sua glória
e que tudo aquilo que era símbolo teve o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Esperamos contar com você em nosso próximo encontro.